A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, depois da participação de 6 mil indígenas de 170 povos no acampamento Luta pela Vida em Brasília, para acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o caso que envolve o povo Shockland, em Santa Catarina, e a tese do marco temporal, o Distrito Federal vai sediar nesta semana a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. A Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade realiza essa marcha a partir desta terça-feira até sexta. São esperadas 4 mil mulheres de 150 povos no espaço da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. E ainda estão em Brasília 1.200 indígenas que também estavam no acampamento. A gente vai conversar agora sobre essa marcha e também o julgamento no STF com a Paloma Gomes, advogada, assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Olá, Paola, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É um prazer participar aqui com vocês, viu? Prazer é o nosso. E também com a Braulina Maniwa, ela que é uma das organizadoras da segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. Olá, Braulina, seja bem-vinda, bom dia. Acho que a Braulina não está aparecendo nesse momento. Vamos ver se no decorrer da nossa conversa a gente entra em contato com ela. Mas vamos lá então, Paloma, vamos falar aqui sobre essa questão, né, do dia 7 de setembro. Existe aí uma grande preocupação com as mulheres indígenas diante da ameaça de um 7 de setembro aí, de uma postura bem beligerante, né, por parte do presidente Bolsonaro contra ministros do STF, o incentivo ao uso de armas. De que forma, né, que esse tema está sendo discutido em relação a essa questão também? Eu vou fazer essa pergunta para a Braulina, mas também faço essa pergunta para você, Paloma. Como é que está essa questão muito importante no que se refere à chegada das mulheres indígenas? Então, bom, nós estamos bem preocupados, né, preocupadas com o tom de ameaça e de insinuações que vem tomando as manifestações promovidas pelo presidente Bolsonaro. Inclusive, tivemos ciências, por exemplo, de um vídeo que está circulando na internet de uma pessoa bolsonarista que diz que vai haver derramamento de sangue aqui em Brasília. E insinua, inclusive, que os ministros do Supremo Tribunal Federal teriam jogado o julgamento para o dia 8, né, o julgamento com repercussão geral, que trata do marco temporal, para garantir a presença dos indígenas aqui, e que, diante desse tal fato, isso seria uma provocação e que haveria um derramamento de sangue. E ficamos sabendo desse vídeo esse final de semana. Então, obviamente, causou-nos perplexidade, mas o CIMI já acionou as autoridades competentes, a Polícia Federal já está identificando, acredito que já identificou a pessoa que postou esse vídeo, e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados acionou o governador Ibanez, que é governador aqui do Distrito Federal, e já temos pelo menos a garantia vindo do governo que vão reforçar o patrulhamento, enfim, policial para garantir a proteção das mulheres indígenas, sua integridade física e para que os atos ocorram como tem que ocorrer, né, sem nenhum tipo de ameaça ou qualquer tipo de violência. Então, a gente acredita que essas medidas já estão, de alguma forma, respondendo a esse vídeo aí que circulou. Exato. E vocês do CIMI, enfim, todos os advogados, advogadas estão aí de prontidão. São várias as entidades, né, associações que estão preocupados, né, com esse 7 de setembro. Vai ter também o Grito dos Excluídos e muitas entidades estão se colocando à disposição. Existe também, por parte do CIMI, por parte de todas essas entidades, esse apoio é importante, né, Paloma? Claro, claro, assim como em todos os atos, né? Nós temos diversos advogados, não só do CIMI, da PIB, outros advogados que não necessariamente estão vinculados diretamente a organizações indígenas ou indigenistas, mas que
pela seu compromisso, né, como advogados da RENAP, da Rede de Advogados Populares, que sempre estão apostos e, enfim, desenvolvendo seu trabalho para dar todo o suporte que os povos indígenas venham a precisar aqui em Brasília. Muito bem, eu estou vendo já a Braulina Manila, uma das organizadoras, né, da Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. A gente estava tentando esse contato. Olá, Braulina, seja bem-vinda, bom dia. Oi, Braunila. Acho que ela entrou, mas não, ela não nos ouve, né? Bom, vamos continuar aqui na tentativa de falar com a Braulina. É coisas da internet, né? A gente tem que entender, mas vamos ver se a gente consegue até o final dessa nossa conversa dar voz aí, né? A indígena, a Braulina Manila. Agora, a importância dessa Marcha Nacional de Mulheres Indígenas. A gente teve aí a participação de milhares de indígenas de todo o Brasil nesse acampamento. Ainda ficaram aí, né, 1.200 indígenas para acompanhar essa retomada, né, do julgamento amanhã, no dia 8, na quarta-feira. A importância também das mulheres também fazendo uma pressão aí junto ao STF, na sua opinião, Paloma? Na verdade, assim, as manifestações, né, que estão acontecendo não só em Brasília, mas em diversas regiões do país, né, promovida por lideranças e povos indígenas, demonstra a diversidade da cultura indígena no nosso país e, sobretudo, a importância, né, da terra tradicional indígena para a continuidade do desenvolvimento cultural dessas comunidades indígenas. Então, os povos indígenas vieram a Brasília, estão dando o seu recado não só para os ministros da corte, né, em relação ao julgamento e a importância de se garantir o que foi definido pela Constituição Federal em 87 e 88. Então, de uma forma pacífica, democrática, dialogando, o que mostra esses atos têm um caráter tão simbólico. Há quem diga, por exemplo, que essas mobilizações que tiveram em Brasília na semana passada foi a maior mobilização desde o período da Constituinte. Então, assim, mais de 170 povos, mais de 170 línguas, mostra a riqueza que é o nosso país, ponto de vista de pluralidade de nações. Então, assim, essas mobilizações, elas são absolutamente importantes e dão um recado não só apenas para os ministros, mas para toda a sociedade brasileira, de como o nosso país ele é plural e diverso, né? Falando desse momento histórico, é importante também destacar, né, Paloma, a participação da advocacia indígena nesse julgamento. Houve a participação de 4 advogados indígenas, né, que apresentaram sustentação oral como amigos da corte. Tem a Samara Pataxó, Eloy Terena, Ivo Macucci e Cristiane Soares Baré. Portanto, 2 mulheres indígenas. É um momento histórico também sob esse ponto de vista, né? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu estava conversando com os colegas, eu nunca vi a corte, né, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento tão diverso. Não só pela presença, acho que a presença dos advogados indígenas foi fundamental, porque traz, não só do ponto de vista jurídico e técnico, são excelentes advogados, mas, sobretudo, a realidade que vive os povos indígenas. Então, foi muito simbólico isso. E a gente teve também, semana passada, advogados que foram formados pelo Pronera, advogados advindos, né, da luta pela reforma agrária, né, que estudaram por conta de políticas públicas que garantiram a formação desses advogados vindos de espaços que nunca tiveram acesso, né? Então, assim, eu mencionei, né? Eu nunca vi um julgamento tão diverso, tão representativo. E, por exemplo, se você for ver, né, além dos advogados indígenas, os advogados vindos do Pronera são advogados jovens e são advogadas, pelo menos dos que defendem, né, os direitos indígenas, a maioria são mulheres. Então, assim, a corte teve a oportunidade de ver também essa diversidade
de representações jurídicas, nesse caso que foi muito simbólico e bonito. Exato. Eu estou vendo, a Braulina ela aparece e desaparece, né? Você está também acompanhando esse nosso Uhum. esforço, né, Paloma, de tentar falar com a Braulina. Oi, Braulina, vamos ver se você consegue aparecer agora. Não está dando, não está conseguindo entrar. Vamos ver se a gente consegue. Agora sim, Braulina, você está me vendo? Está me ouvindo? Alô, Braulina, eu acho que está congelada a imagem, pelo jeito, né? Pelo que a gente está percebendo. Mas vamos lá, Paloma. Agora, em relação a esse julgamento, né? Do povo Shockland de Santa Catarina, onde tem toda essa questão do marco temporal. Qual que é a avaliação que você faz até agora, né, Paloma, em relação a esse julgamento e qual que é a sua expectativa daqui para frente? Então, Marilu, assim, semana passada nós tivemos as sustentações orais, né? Inicialmente das partes, posteriormente dos amici curiae e, por fim, do Procurador-Geral da República. Então, fazendo uma análise do que já aconteceu. Primeiro, nos causou bastante preocupação e estranhamento o fato da FUNAI não ter realizado a sustentação oral. A FUNAI ela é uma fundação, né, que representa os direitos dos povos indígenas e foi quem ingressou com recurso extraordinário e propôs o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, surpreendeu-nos o fato de não haver nenhum representante da Fundação Nacional dos Índios, que é de extrema relevância para a causa indígena. Nós temos diversos servidores da FUNAI, a missão institucional da FUNAI e a ausência dela no julgamento que é histórico, que ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para isso. Então, chama-nos bastante atenção. A segunda questão é a posição defendida pelo advogado-geral da União, representando a União e representando, obviamente, a diretriz desse governo que estamos vivendo, o governo Bolsonaro. A Advocacia-Geral da União, que representa os interesses da União, chamou-nos também a atenção porque tem as terras que a gente está discutindo no processo são terras, né, de ocupação tradicional indígena, porém essas terras de ocupação tradicional indígena elas são patrimônios da União. Essas propriedades não são privadas dos povos indígenas, são propriedades da União. E aí você tem a Advocacia-Geral da União representando, né, a União, que vem defender interesses privados, né? Houve ali uma replicação dos argumentos daqueles que defendem um marco temporal, que são setores, né, ligados ao agronegócio enfim, a sustentação dele foi uma replicação de todos os argumentos trazidos por quem defende o marco temporal. E quem defende o marco temporal pretende se apropriar ou permanecer se apropriando das terras que são da União e de posse tradicional indígena e dar um caráter de legalidade a essas terras, né? Ou seja, passa de domínio da União para terras privadas e com fins lucrativos. E aí a União vem e defende justamente isso. Nosso patrimônio nacional está sendo de alguma forma, dando legitimidade para a pessoa se apropriar. Então, isso também chama bastante atenção. Por exemplo, possibilidade de ser questionado como ato de improbidade administrativa, um crime, né, porque há um interesse conflituoso aí. E, por último, a manifestação, a sustentação oral do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Foi uma manifestação confusa, ao nosso ver, dúbia, ambígua, porque a manifestação do procurador, num primeiro momento, vem, de alguma forma... A nossa companheira chegou. Trazendo a teoria do indigenato, mencionando, por exemplo, que vai afastar o marco temporal,
fazendo toda uma narrativa muito condizente com o que defende os povos indígenas. Inclusive para o povo Xoclen, que é o caso específico que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, ele dá provimento ao recurso extraordinário, que para o povo Xoclen é ótimo. Só que a tese que o procurador Aras defende ao final, há quem faça análise de que é um marco temporal ainda piorado, porque ele propõe que seja discutido caso a caso, né, analisado caso a caso, e que se aplique a legislação do período que estivesse discutindo o esbulho, traz novamente a necessidade de discussão do esbulho, que é muito difícil você comprovar de casos muito antigos. Então, foi dúbio, confuso, e que causa, de alguma forma, preocupação, assim, até para a gente entender. E é uma manifestação, desculpa, Marilu, me acabar tomando muito tempo de vocês, mas é uma manifestação contrária ao que a Procuradoria-Geral da República já havia manifestado nos próprios autos em 2020. Então, ele traz uma coisa absolutamente nova, né, que precisa ser avaliado com muito cuidado, com muita atenção por todos nós, porque pode ser, de fato, algo ainda mais prejudicial para todos os povos indígenas do país. Muito bem, vamos aproveitar que a Braulina apareceu, né? Vamos ver se eu consigo já falar com ela agora. Oi, Braulina, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Braulina, você me ouve? Tá me ouvindo, Braulina? Tá, acho que o teu microfone deve estar fechado. Veja se está cortadinho aí o microfone, que não tá, a gente não está ouvindo a sua voz. Você ouve a gente, né? Você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Acho que está acontecendo algum probleminha aí com o microfone. De novo caiu. Ai, ai, ai. Está difícil. Bom, enfim, Paloma, a gente tenta, né? O importante é tentar. Então, claro. Paloma, mas agora, só para a gente fechar aqui, então, a sua expectativa agora, né? Na retomada de quarta-feira no STF. Então, a gente inicia o julgamento do dia 8 agora, com a leitura do voto do ministro Fachin, que é relator do caso. É um voto, se ele manter os mesmos termos do voto do plenário virtual, é um voto com mais de 100 páginas, então é um voto longo, mas é um voto que destrincha todo o direito constitucional indígena, e é um voto muito interessante e muito, muito profundo sobre o que está sendo discutido, e é favorável aos povos indígenas, ao que tudo indica. Posteriormente, vão ser colhidos votos dos demais ministros, né, se iniciando pelo ministro mais novo na casa, que é o ministro Nunes Marques, para o mais antigo, né, que aí viria Gilmar Mendes e depois Luiz Fux, por fim. Enfim, nós estamos, obviamente, com muitas expectativas em relação a esse julgamento. Vai ser um julgamento complexo, mas muito rico, né? Porque a gente está trazendo, rememorando toda a história dos povos indígenas no país, essas histórias de violência e, sobretudo, o que foi definido pelo Constituinte, né, em 87 e 88, que reconheceu o direito à posse dos territórios tradicionais indígenas como sendo direito originários, anteriores à própria Constituição, e que são cláusulas pétreas, né, no nosso entendimento, que não podem ser mutáveis, ou seja, não estão sujeitos a uma mudança legislativa, por exemplo. Então, nossa expectativa é que os ministros eles acolham, né, o que trouxe os povos indígenas, né, nas suas sustentações orais, que foram, como dissemos anteriormente, muito ricas essas contribuições dos povos indígenas para esse julgamento.
Tá certo. Então, Paloma, a gente agradece aqui a sua participação. Infelizmente, a gente não conseguiu aí manter a comunicação com a Braulina Maniwa, que é uma das organizadoras da Segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, mas como temos aí toda semana, né, pela frente, a gente vai conseguir certamente trazer aqui a voz, né, das mulheres indígenas, que é muito importante para nós, né, e a gente pede, inclusive, a sua ajuda, viu, Paloma, para a gente conseguir trazer essas mulheres, as mulheres advogadas, indígenas, também aqui no nosso programa. Muitíssimo obrigada, Paloma Gomes, advogada, assessora jurídica do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Um beijo para você, Paloma. Obrigada, Marilu. Bom trabalho e espero que as mulheres indígenas possam ocupar esse espaço que é muito importante para a gente também. Um grande abraço e bom trabalho. Até mais. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.